Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um ciclo. Nessa semana 1, a gente vai ver o seguinte assunto: funções do segundo grau. Eu vou começar falando para você do conceito da forma de função de segundo grau, tá? Então, assim, sempre que falar de função de segundo grau, você vai lembrar deste fato aqui, ó, de que vai x² na fórmula dela, na lei dessa função, tá? E que forma é essa que eu tô falando? Tá aqui, já deixei aqui meio pronto para você aqui, ó. Que seria, deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar, fazer uma coisa mais fraquinha aqui. Essa forma, tá? Seria sempre A vezes x² mais B vezes x mais C igual a zero. Esse é o formato ideal, tá? Para a função de segundo grau. Então, coloquei aqui destacado quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, tá? Esses que eu destaquei são os coeficientes, tá? Até anotei aqui para você, ó. São os coeficientes, e esses coeficientes são os que mudam, tá, gente? Cada exercício, cada conta, cada função tem um A, um B e um C diferentes, tá? Mas sempre é nesse formato. Então, o C é o termo independente, porque pode ver que ele não está multiplicando nem x, nem x², nem x elevado a nada. Ele é um número, tá? Normal, um número comum, um número real. O B é o coeficiente que vai sempre estar ali naquela posição no meio, tá? E ele multiplica o x. Eu digo que ele sempre vai estar ali naquela posição no meio porque é a maneira que a gente gosta de ver, né? Se ele não tiver, eu aconselho que você coloque sempre nessa forma, tá? Então, ali na posição do meio. Mas ele tem que estar multiplicando o x, o x elevado a 1, né? Para quem não sabe, quando o x não está elevado a nada, quando o número não está elevado a nada, é porque ele está elevado a 1, tá? E o a é o termo que multiplica o x², certo? Ele multiplica o x² e fica na primeira posição preferencialmente, tá? Aí, quero já falar para vocês, né? Quero dar uma palhinha sobre o gráfico de uma função do primeiro grau e o gráfico de uma função do segundo grau. Eu estou dando aula hoje de função do segundo grau. Por que eu estou falando do primeiro grau também? Para a gente comparar, né? Porque era o que a gente estava vendo até a semana passada. A gente viu que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, né? Tanto é que a gente construiu esses gráficos aqui. Eu dei só dois exemplinhos, né? De uma crescente e de uma decrescente, que foi o que a gente fez até semana passada no ciclo 1, tá? Agora a gente vai se ater, né? A gente vai dar mais atenção aqui para o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Que, como eu falei anteriormente, a função do segundo grau ela vai ter x² e o gráfico dela vai ser uma parábola, tá? O que é uma parábola, gente? É mais ou menos isso aqui, é essa curva, tá? Que pode ter a concavidade, né? A concavidade é esse buraco aqui, tá, gente? A concavidade dessa parábola. Ela pode ser para cima, como tá aqui no primeiro exemplo, né? Então a concavidade para cima é esse sorriso, né? E a concavidade pode ser para baixo, tá? Ou seja, esse sorriso não é um sorriso, né? Essa carinha triste aqui é a concavidade para baixo, certo? Quando que a concavidade é para cima? Quando que a concavidade é para baixo? Já vou te avisar, né? Até preparei dois gráficos, dois planos cartesianos aqui em branco para você, porque a concavidade vai ser para cima assim quando A for maior que zero, tá? Quem que é o A mesmo? O A, gente, estava aqui, a gente falou dele aqui agora há pouco, ó. O A é o que multiplica o x, né? Se ele for positivo, a concavidade é para cima, maior que zero, né? Se ele for para baixo, desculpa, se ele for negativo, ó, ou seja, menor do que zero, a concavidade vai ser para baixo,
Opa, quase que ficou um pedaço ali, sim. Essa parábola, gente, a gente desenha só um pedaço dela, igual a reta, mas ela é infinita, tá? Ela é infinita, a gente que só desenha um pedaço dela, igual a gente fazia na reta. Falei pra vocês que a reta lá da aula passada era infinita também, só que a gente desenha uma parte, né? Certo? Então, o gráfico da função de segundo grau é desse jeito, uma parábola. Queria mostrar aqui para vocês também. Tá vendo que tem um ponto, geralmente dois, né? E aqui também, tá? Não é só na concavidade para cima. Que a parábola, ela cruza o eixo X. Nesses pontos que ela cruza o eixo X, são as soluções da equação, que seria a lei da função, né? Então, se você igualar a lei da função a zero, você tem uma equação. E esses são os pontos de solução. A gente vai ver isso com mais calma depois. Hoje eu quero focar aqui, ó, nos coeficientes, tá? Não se preocupe que tem muita coisa em volta, tá? Eu vou até apagar aqui para você focar no que a gente precisa ver aqui, tá? Então, assim, os coeficientes, vocês precisam saber identificar. O que isso significa, tá? Até grifei ali no primeiro exemplo o coeficiente A, B e C e na forma aqui também, né? Lembrando que essa aqui, ó, é a forma da equação, então não é uma, desculpa, da função, não é uma função especial, é só a geral, né? Que nem tem A, B e C de verdade, só estão ali os coeficientes nos lugares deles. Mas, por exemplo, uma função de verdade já está aqui no exemplo 1. Vou escrever aqui, exemplo 1. No exemplo 1, fica bem claro que A é 5, B é 2 e C é menos 3, tá? Aqui eu quero destacar que você precisa levar o sinal dos coeficientes com você para dizer quem são os coeficientes. Então, assim, o 5 era positivo, então ele foi positivo lá para o meu A. Quando eu escrevi A igual a alguma coisa, essa alguma coisa foi 5 positivo. No B também, no C já teve que ser negativo, certo? Vamos fazer, opa, perdão, vamos fazer isso aqui junto agora, como se fosse o exemplo 2 aqui. Quem que é o A nesse caso? Menos 1. Ah, professora, mas eu não tô vendo nenhum aqui. Sempre quando não tem nada na frente de uma letra, tem um. Então, você tem que lembrar disso nesse momento. O B vai ser 2 positivo e o C vai ser 9 positivo, né? Fica bem claro isso. Vocês vão precisar identificar os coeficientes mais pra frente, tá, gente? A gente vai ficar esse ciclo todo, a gente vai ficar estudando função de segundo grau, que a gente chama de função quadrática também. Então, esse aqui é o primeiro passo que você tem que saber fazer, identificar os coeficientes, tá? Aqui, no que eu vou chamar de exemplo 3, o coeficiente A é 3, o coeficiente B, ó, é menos 1 e o C é 1 positivo, né? Aqui, nesse exemplo e nesse exemplo, eu fiz, não uma pegadinha, porque isso existe mesmo, mas eu quero te mostrar essas pegadinhas, tá? Então, o coeficiente A fica bem claro que é 6, né, nos dois. Mas o coeficiente B e C, eles causam dúvida aqui. Lembra aqui, tô falando agora desse exemplo aqui, tá? Desse aqui, ó. Vamos lembrar o que eu falei para vocês agora há pouco? Que o coeficiente B, ele tem que estar multiplicando o x. Tem algum x nessa função, nessa lei de função aí? Não tem x. Se não tem x, o que aconteceu? Eu tenho certeza que o coeficiente que multiplicou o x era zero, por isso que ele sumiu. Então, B é zero e o C é 3. Inclusive, o 3 está independente de x ali, então certeza que ele é o C. Na letra, na última que eu coloquei, já o 3 já está multiplicando o x. Eu fiz 3 de novo justamente para ser uma pegadinha, assim, sabe? O 3, ele está multiplicando o x, e a gente sabe que quem multiplica o x é o termo, é o coeficiente b.
Então, aqui eu tenho certeza que é 3. E tem algum termo independente que não está multiplicando ninguém antes desse igual? Aqui não. Então, eu sei que C é 0, por isso que ele não apareceu ali. Tá? Então, assim, bastante cuidado com a identificação dos coeficientes, tá? Se você precisar, dá um print nessa tela aí, para você refazer isso depois. Tem exercício no livro também que eu pedi, que é bem para fazer isso. E, por último, eu quero falar para você sobre o valor numérico, tá? Então, a partir do momento que você já sabe o formato de uma função de segundo grau, que você já entendeu quem que são os coeficientes A, B e C, você já pode calcular o valor numérico, tá? Então, o valor numérico nada mais é do que você pegar quem tiver aqui, ó, dentro desse parentezinho aqui, ó, tá? Então, aqui tá 5, você põe 5 no lugar do x no corpo da equação. Ah, aqui dentro desse parênteses está 9, então você vai lá e substitui 9. Por isso que eu fiz essas flechinhas cinzas. Quem tiver dentro desse parênteses, você vai colocar no lugar dos 2x que você tem no corpo da equação, que na verdade é a lei da função, né? Aí, claro que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Opa, perdão, rabisquei ele. Eu vou dar esse exemplo que eu coloquei de azul aqui, ó. O coeficiente A é 4, o coeficiente B é 3 e o C é 6, né? Fica bem claro isso aí. Mas eu quero f de 5 nessa lei da função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de laranja aqui. 4 vezes 5 ao quadrado, mais 3 vezes 5, mais 6 igual a 0. Que fique bem claro que aonde tinha x, eu coloquei 5. Por que eu fiz isso? Porque ele me pediu f de 5, então eu vou calcular, tá? Vou calcular aqui, vou só apagar esse aqui para não me atrapalhar, depois eu ponho de volta. Aí. Vou calcular agora. Então, 4, mais que coisa... 4 vezes 25, né? Mais, já vou fazer aqui 15 mais 6. 4 vezes 25 é 100, mais 15 mais 6 vai dar 115, 121. Ou seja, f de 5 é 121 quando a lei da função é essa aqui, né? Se mudar a lei da função, claro que vai mudar o f de 5 também. Tinha deixado um exemplo aqui, f de menos 1. Quando tem número negativo, ninguém gosta muito, né? Então, 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 6 igual a 0. De novo, eu fiz aqui, ó, onde tinha o x, eu substituí por menos 1, tá? Resolvendo, 4 vezes menos 1 ao quadrado é 1, né? Negativo elevado a par é positivo. Mais com menos vai ficar menos 3 vezes 1, 3. Mais 6 igual a 0. 4 vezes 1, 4, menos 3 mais 6. Né? Então, regrinha aqui do tem e do devo. Aqui, gente, eu deveria ficar repetindo f de menos 1, f de menos 1 é igual, tá? Aqui também eu devia repetir f de 5, f de 5. É que a gente abrevia bem a conta, mas no final a gente chega que f de 5 é 121. Aqui a gente vai chegar que f de menos 1 é quanto? Então, tenho 4, devo 3, fico com 1. 1 mais 6, 7. Então, a gente chegou nessa resposta aí. Então, esse aqui é valor numérico da função. Gente, façam os exercícios lá. Tem bastante exercício sobre isso no livro. E usem isso para treinar, tá bom? Até semana que vem. Tchau!